Olá, turma, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre bactérias, tá? Aula passada, nós estudamos um pouco aqui sobre as características das bactérias. A gente viu a sua estrutura, né, suas funcionalidades e algumas características. E hoje vamos tentar finalizar, ok? A parte das características estrutural das bactérias, tá? Vai cair bastante questões dela na província de vocês, ok? Eu falei para vocês, né, que as bactérias são unicelulares e procarióticas. O que quer dizer? Eu vou falar um pouquinho mais rápido, porque a gente já viu essa parte, ok? O que quer dizer unicelulares? Constituídas apenas por uma única tipo de célula. Lembra de novo lá, unicelulares, um único tipo de célula. Pluricelulares ou multicelulares, vários tipos de células, como nós. Nós somos pluricelulares, células sanguíneas, células nervosas, células de tecido ósseo, células cartilaginosas. Então, são vários tipos de células que nos estruturam, né? Fazem parte do nosso organismo. Então, o ser unicelular é aquele que é constituído de uma única célula. Já uma procariótica, tá? O que quer dizer um ser procariótico? Quer dizer que ele não tem um núcleo, tá? O seu material genético é espalhado pelo citoplasma, então não está delimitado pelo núcleo, não há uma proteção, ok? Então é um ser procariótico, aonde não vai ter organelas celulares. A única que vai ter, na verdade, é o ribossomo, mas que é para produzir proteína, tá? E tirando as outras que tem na célula animal, ele não possui. Fazem parte do reino Monera, tá? Que é o reino das bactérias, cianobactérias, das bactérias, das arqueobactérias e das eubactérias. Podem viver de forma isolada ou em colônia, tá? Não possui núcleo e o único material organela que ele tem lá presente é o ribossomo, porque produz proteínas essenciais para essa bactéria manter seu metabolismo, ok? Falei que tem um único cromossomo circular, que é um DNA, né, que está espalhado, pode ser um RNA também. Possui plasmídio, que confere resistência, né, adaptabilidade à bactéria. Tá? O plasmídio também é utilizado, por exemplo, na biotecnologia, produção de insulinas. Tá? Possui parede celular. Okay? Essa parede celular ela dá proteção, ok, para a bactéria. Possui endosporo. Quando essa bactéria está num local onde não é propícia para ela sobreviver, o que ela faz? Ela fica no estado de dormência, que é uma resistência para que ela consiga sobreviver nesse ambiente isnófico, né? Que ela não vai conseguir lá sobreviver. Possui flagelo, que é para a sua locomoção. Falei da estrutura bacteriana aqui, turminha, como é o arranjo, né? Coco, diplococo, bacilo, vibrão, streptococcus, então, a forma estrutural que a gente consegue encontrar os diversos tipos de bactérias que estão aí espalhados, que podem trazer benefícios ou malefícios. Falei da estrutura da bactéria, falei que ela possui uma cápsula que vai proteger essa parede celular, tá? Ela possui membrana plasmática, que dá forma e delimitação para a bactéria, possui ribossomo, única organela responsável pela produção de proteínas, possui pile, né? A pile, por exemplo, aqui, ela pode ser utilizada para reprodução sexuada lá, na conjugação, né? Quando duas bactérias se conectam, né? Então, vem a pile, liga uma na outra. Tem as fímbrias, que servem para elas se aderirem a outras bactérias para formar colônia ou se aderirem ao substrato aonde elas estiverem localizadas. O nucleotídeo, turminha, foi o que eu falei para vocês, né? O nucleotídeo, ele não está dentro do núcleo, ele está espalhado aonde? No citoplasma, ele está derramado lá no citoplasma, que é o seu material genético, ok? Falei para vocês da função da cápsula, que a principal função dela é impedir que a célula seja fagocitada. Como assim fagocitada, professor? Englobada por uma célula de defesa, por exemplo, e essa célula de defesa venha a destruir, ok? Então, a cápsula vai ajudar com que ela seja devorada, né? Fagocitada, entre para dentro de uma célula de defesa e essa célula a destrua, ok?
Promove a adesão da bactéria em diferentes substratos, dente, por exemplo, aqui, né, a cárie, é através da cápsula que ela fica lá pregada, né, formando colônia, formando a cárie. E também proteger a bactéria contra a desidratação e choques mecânicos, né? Vem uma bactéria lá desacelerada, e não consegue frear, bate na outra, então ela serve para proteger. Evita também que essa bactéria fique desidratada, perca água, né, para o ambiente. Fímbrias, principal função das fímbrias, fixar as bactérias, tá, a determinado local. Pile sexual, né, a pile, já disse, sexual, né, professor, serve para com que ela consiga se reproduzir, né, juntar, olha aqui, ó, fazendo a conjugação, ó, duas piles, né, estão se ligando, estão se conectando para que cada uma troque o material genético com a outra. Função da pile, responsável pela formação da ponte citoplasmática, que permite, ó, a transferência de informação genética durante o processo, ó, de conjugação. Falei para vocês do flagelo, a principal função do flagelo é fazer com que ele se locomova. É só lembrar dessa rebetinha, né, dessas voadeiras, né, ficam na frente da cidade, né, serve para que ele se locomova, ele pode ir para várias direções. Quem já assistiu aquele filme lá, por exemplo, meu Deus, é com Tom Cruise e a menina que fez a Mulher Marvel. No Limite do Amanhã, tem aquele bicho lá que parece que ele tem vários flagelos, né? Ele consegue se locomover para vários locais, tá? Então, a bactéria ela pode ter um flagelo, 2, 3, ou pode ter vários, tá? Vai servir para ele se locomover, tá? Eu acho que eu já vi esse filme. Oi? Ah, não, eu acho que eu já vi esse filme. É, um dia depois da manhã. Não, é No Limite do Amanhã mesmo. É, No Limite da Manhã. Esse depois da manhã é aquele de catarate febental. Esse No Limite da Manhã lá, que é com Tom Cruise e a Emily Brooks. Ó, parede celular, turma, importantíssima, tá? Por que importantíssima? Porque ela tem função, tá? De dar forma e proteção para a bactéria. Ah, professor, mas o senhor falou agora que tinha cápsula. Nem todas as bactérias possuem cápsula, viu, Tom? Lembra que a cápsula, ela dá proteção, por exemplo, contra a fagocitose, contra uma bactéria que vai ser englobada, principalmente bactérias parasitas, ok? Então, aquela cápsula, ela dá proteção, evita com que uma bactéria seja englobada por uma célula. Mas tem bactérias, por exemplo, que não possuem a cápsula, só tem a parede celular. E a parede celular, ela serve para proteção e da forma estrutural. Olha, uma palavrinha que cai bastante aqui, ó. Ela é constituída de peptidoglicanos. O que são peptidoglicanos, ó? São carboidratos junto com proteínas. Então, a parede celular dele é rica em açúcar. Tanto é que eu falei para vocês na aula passada, se você ingere muito açúcar, bebe muito refrigerante, sucos industrializados, o que acontece? Você está mandando açúcar, você está ingerindo açúcar, você está mandando muito açúcar para essa bactéria, e essa bactéria está se nutrindo. Caso você pare, né, de diminuir, né, pare não, desculpa, se você diminui a quantidade de açúcar, da ingestão de açúcar, o que acontece? A bactéria vai ter que tirar esse açúcar de algum lugar. De onde ela vai tirar? Da parede celular. E a parede celular, ela é rica em carboidrato. Lembre-se que carboidrato, turminha, é fonte primária de energia. Lembre lá dos polissacarídeos, tá? São forma energética. E as bactérias podem ser divididas em dois grandes grupos, né? As gram-positivas e as gram-negativas. A gente viu a diferença de uma para a outra. O que acontece? As gram-positivas, pessoal, ela não tem uma dupla camada de membrana plasmática, ó. Ela só vai ter uma. E essa uma, né, ela possibilita com que ela tenha essa cor púrpura. Ela só vai ter uma parede, uma membrana. E essa membrana, como ela é só única, ela vai ter essa coloração azul, mas como em cima na membrana está a parede bacteriana, essa parede bacteriana, quando você utiliza um descolorante, ele fica púrpura, ele fica rosa. Por isso que a bactéria,
ela aparece dessa forma rosa. Agora, quando é uma bactéria gram-negativa, ela tem duas camadas de membrana plasmática. Você tem a parede celular, os peptídeos glicanos, né, os carboidratos junto com proteínas, e você faz o sanduíche com a membrana. É por isso que a membrana, com essa característica dela de possuir fosfolipídios, ela tem lipídio, né, junto com fósforo associado, é por isso que ela fica azul, né? Por isso que ela perde a coloração rosa, ficando azul, tá? É por isso que é importantíssimo para estudar a composição, a estrutura de uma bactéria, ok? Olha uma questãozinha aqui, ó, que ele pede a incorreta. Turma, assim, o Enem, ele não pede desse jeito aqui, tá? Eu coloquei incorreta porque ele vai mostrar opções verdadeiras e ele vai mostrar a incorreta. Ó. Universidade Federal de Juiz de Fora, lá de Minas Gerais. Ó, o que ele fala aqui, turminha? Micro-organismos incluem seres eucarióticos, como algas e ciliados, e procarióticos, como árqueas e bactérias gram-positivas e gram-negativas. Essa aqui, turminha, foi a questão mais recente que eu encontrei, 2009. As outras eram 2003, 1998, bem antigas mesmo. Poucas questões atuais, tá? Ó, e gram-negativas. A parede celular deste micro-organismo possui características específicas. Sobre esse assunto, que assunto? Ele está falando aqui, ó, sobre a parede celular. Tá? Marca alternativa incorreta. Isso aqui cai muito para concurso público. Caso um dia você queira ser concursado, né? Você fazer um concurso público, ter uma estabilidade, né? Você se forma, estuda com concurso e você se mantém, né? Você pode fazer. Com certeza no futuro você vai fazer um concurso público. Mas geralmente incorreta cai em concurso público ou universidades federais que não utilizam o Enem. O Enem ele não pergunta incorreta. Porque o que acontece? Você vem com várias perguntas correta, ali joga uma incorreta, quebra o seu raciocínio, você não lê o correto, você passa, é por isso que eles colocam em caixa alta e negrito, porque as pessoas passam, ela vai ver, meu Deus, está tudo certo aqui que eu vou marcar. Então o Enem ele não faz esse tipo de pegadinha, tá? Ele não coloca incorreto. Então bora ver aqui qual é a resposta errada, ó. A resposta errada é a letra D. O que ele fala aqui, ó? As bactérias gram-positivas possuem, ó, uma segunda membrana. A gente viu aqui, ó, turminha, ó, a gram-positiva aqui, ó, a gram-positiva só possui uma membrana. Quem possui, só possui uma. Quem possui duas membranas é a gram-negativa. Então, por isso que a questão D, ó, ela vai estar incorreta. Tá? Ela não possui, ó, gram-positivas possui uma segunda. Não possui uma segunda. Somente uma lipoproteica na parede celular, com polissacarídeos incrustados. Incrustados é juntinhos, assim, tá? Bem grudadinhos. Agora, bora ver outras. Por que as outras estão certas? Animais microscópicos não possuem parede celular. Sim, muitos microscópios eles não vão possuir. Animais microscópicos não possuem, correto? Nas algas, a parede celular é constituída de glicoproteínas, polissacarídeos e hemicelulose. Essa hemicelulose, pessoal, é como se fosse um cimento, tá? Porque ele vai fazer com que ela fique mais rígida e proteja ela lá no ambiente aquático, fazendo com que a célula de uma alga não entre bastante água lá para dentro, porque se entrar água, ela pode, ó, igual um baiacu, né? Tufar, ela pode explodir e essa célula pode ficar prejudicada. A letra C. Em árqueas, a parede celular é constituída de polissacarídeos, proteínas, mas não apresenta peptídeo glicante. A gente vai ver isso mais para frente. Que as arcobactérias, que são bactérias primitivas, bactérias antigas, ela não tem peptídeo glicante. As bactérias gram-negativas possuem uma fina camada de peptídeo glicano na parede celular. Sim, olha, bem aqui, ó. Olha como é bem fino, ó. É só uma, ó. Bem fininho. Já aqui, ó, a gram-positiva, ó, são vários, né? Então, por isso que está errado. Falei também para vocês aqui, turminha, na membrana plasmática, que ela é lipoproteica, porque lipoproteica. Ela tem lipídios e tem proteínas. E qual é a principal função da membrana plasmática? Proteção, transporte seletivo. Estudamos ano passado. Ela seleciona quem entra e quem
sai da bactéria. Ela vai selecionar quem entra e quem sai. Síntese de componentes para a parede celular, então é através dela que passam os componentes para formar a parede celular. Secreção de enzimas, como a membrana plasmática seleciona quem entra e quem sai, ela secreta enzima para fora, para servir para a célula bacteriana, para servir para o organismo a precisar. Respiração celular, tem função de entrar componentes, sair componentes, tá? Armazenamento de pigmentos, tá? Da fotossíntese nas bactérias. Então, mas o que eu quero que vocês lembrem dela aqui, ó? Esses dois aqui, ó. Importantíssimo vocês saberem isso aqui na membrana plasmática. Proteção, transporte seletivo. Turma, 90% de questões que caem sobre membrana plasmática é sobre isso, viu? 90% que cai é esses dois aqui. Citoplasma, turminha, citoplasma é o líquido que está presente, né, derramado dentro daquela célula procariótica ou célula eucariótica, tá? E ele é constituído, ó, de água e também de outras substâncias, como proteínas, carboidratos, lipídios, entre outros, tá? Então, 90% dele é água e os outros 10% são outras propriedades, tá? Que estão lá presentes. E lembre-se, turminha, quanto mais próximo da membrana plasmática, mais gelatinoso, tá? Quanto mais aqui no meio, mais líquido, tá? Como não tem parede celular, parede celular não, como não tem núcleo, ele continua líquido, tá? Agora, se for uma célula eucariótica, como ela tem núcleo, perto do núcleo, é gelatinoso também, entendeu? Que é para proteção, caso essa bactéria sofra algum baque naquela célula, ok? Falei para vocês também do... Opa, cadê a canetinha, meu Deus do céu? Acho que eu parei aqui, em plasmídio, tá? Nucleotídeo, turminha, é o DNA, material genético da bactéria, ok? Por ser organismo procariótico, as bactérias, lembre-se daqui, ó, não possui, ó, vai cair uma questão, eu coloquei uma questão dessa no AVG Max de você, vai ter lá uma, não possui núcleo. Você já sabe que é uma célula procariótica, não possui, é uma bactéria. Se eu colocar lá, marque um organismo aí que não apresenta núcleo. Aí eu vou colocar lá fungo, fungo, deixa eu ver um outro aqui, fungo, uma célula vegetal, uma célula animal, aí eu vou colocar bactéria, aí você marca o quê? Bactéria. Tá? Não tem núcleo o protegendo, tá? Ao invés do núcleo, as bactérias apresentam uma região citoplasmática onde o DNA, uma região citoplasmática onde se encontra o DNA bacteriano, né, que é o cromossomo, ó, circular. Ele está aqui, ó, derramado. Ó. Tá? E não estão presentes em células bacterianas proteínas, núcleos e uma carioteca. Não está presente. Ok? Plasmídio, pessoal, importantíssimo isso aqui também. Ó. É um pequeno DNA extracromossomo. Professor, como assim extracromossomo? Você tem um cromossomo aqui, ó. E no cromossomo você tem o quê? O DNA. Que dá as nossas características hereditárias. Então, o que ele está dizendo aqui que é um DNA extracromossômico? Que ele é uma parte afora do cromossomo. É como se você tirasse uma parte desse cromossomo e você criasse um plasmídio. Ó. Ele é extracromossomo. Ele está fora do cromossomo, ok? Pois não se conecta ao cromossomo principal e replica-se independentemente. Então, ele é autônomo. Ele funciona sozinho. Ele não precisa que o núcleo fique mandando nele. Possui cerca de 1 a 5% do tamanho do cromossomo bacteriano, então ele é pequeno, tá? E possui genes para diversas atividades, principalmente para a adaptabilidade, né? A resistência bacteriana, a adaptação da bactéria a determinados medicamentos. Principais funções: confere, né, resistência a vários antibióticos. Vocês podem ver, ó, em algumas questões, colocando resistência
ou adaptação, tá, turma? Resistência e adaptação são sinônimos diferentes, mas autores, questões colocam dessa forma. Pode vir resistência, pode vir adaptação. Muitos não gostam de colocar resistência, e sim uma adaptação, ok? Apresentam um gene responsável pela síntese de toxina, por exemplo, lá, a bactéria botulínica, ela libera a toxina botulínica, por exemplo, que na biotecnologia é utilizada para fazer o quê? O botox, né? Através dessa toxina, eles utilizam para criar o botox, né? Ficar e a pessoa ficar aqui, né? Com a pele bem enxuta, né? Entre aspas, né? Então, é utilizado. Toxinas que podem fazer, o botulismo, né? Pode fazer mal, fica tudo, né? O tétano, por exemplo, lá liberar a enzima tem a enzima tetânica, né? Quando você pulou o muro para pegar a bola e caiu com o pé em cima do prego, atravessou o pé todo enferrujado, tá? Cheio de bactérias lá, anaeróbicas do tétano. Então, tem toxinas que são liberadas. Apresenta genes que codificam enzimas de degradação de carboidratos, importantíssimo, porque a degradação de carboidratos? Para que ela consiga pegar esses açúcares, ela consiga aproveitar e com que faça parte da sua parede celular. E substâncias exóticas, né? Poleno, cânfora, hidrocarboneto de petróleo, tá? Que ela pode degradar e ela conseguir sobreviver, tá? No meio dessa estrutura. Olha aqui o plasmídio. E é importantíssimo. Quando a gente for estudar sobre biotecnologia, a gente vai estudar melhor sobre o plasmídio, que ele é utilizado para a produção de antibióticos, né? Insulina, de antibióticos, produção da insulina, tá? Para utilizar para diabético, tá? Então é importantíssimo. Olha aqui, ó, uma questãozinha que eu coloquei para vocês. Ó. Assinale a alternativa abaixo e marque aquela que melhor define o plasmídio. Ó. Então, aqui, o que, é que ele vai falar? Ó, letra B, ó. Plasmídios são fragmentos de DNA dispersos no citoplasma. Opa, isso aqui está errado. Aqui, tá? Eu coloquei o gabarito errado. Letra C. Ó, fala bem aqui, ó. Ó, e DNA extracromossomos, ó. DNA extracromossomos. E ele fala, são moléculas extracromossomos, né? Ó, moléculas extracromossomos de DNA, ó. De DNA extracromossomo, tá? Coloquei o gabarito errado, ó. DNA extracromossômico. Então, ele colocou bem aqui, ó. Ok? Não é a letra B, tá? O gabarito aqui tá errado. Marquei rápido. Ok? Endosporo, turminha, para que serve o endosporo? Para ele ficar em estado de latência, em estado de dormência. Quando ele está num local inapropriado para a sua sobrevivência, ele seca, ele se degenera e ele forma esse esporo. Esse esporo faz com que ele consiga sobreviver. Ó, eu até falei para vocês lá que estavam abrindo, né, as múmias, né, que tinham milhares e milhares de anos aí, e abriram, poderiam ter bactérias que estavam em forma de endosporo. E essas bactérias, quando abriram, né, aquelas múmias lá, aí ela vai encontrar um local propício, elas vão começar a sair, se desenvolver, se propagar, se reproduzir. Então, tem que ter todo o cuidado, tem que ter todo um estudo, né? Abrir um local esterilizado, no local correto, ok? Ó, endosporos são estruturas de latência que exibem altíssima resistência tanto a agentes físicos e químicos, tá? Altas temperaturas, locais com uma acidez muito grande, tá? Locais muito quentes. Quando as bactérias com capacidade de esporular se encontram em ambientes cujas condições tornam-se inadequadas, estas iniciam o processo de esporulação, garantindo assim a manutenção do seu material genético, ok? Então ela fica lá em estado de latência, dormência, para que ela consiga sobreviver. Classificação das bactérias contra a respiração. Isso aqui, turma, não cai, despenca, viu? Cai muito. Ó, tem um tipo de bactérias. Lembre-se disso aqui, turminha. Porque você tem que associar e você tem que lembrar o conceito. Tá? Não é para você decorar, tem que aprender, associar. Quando fala-se bactérias aeróbicas, ó,
bactérias aeróbicas são aquelas bactérias, ó, que necessitam de oxigênio para sobreviver. Por exemplo, nós somos aeróbicos. Nós precisamos do oxigênio para sobreviver. Se não tiver oxigênio, nós morremos, ok? Então, as bactérias aeróbicas realizam respiração celular. Elas precisam de oxigênio para que elas produzam o seu metabolismo, funcione, tá? Necessitam do oxigênio para sobreviver, tá? Anaeróbicas, diferentemente das anaeróbicas, são bactérias, ó, que realizam processos o quê, ó? Fermentativo. Fazem processo de fermentação. E as bactérias anaeróbicas são aquelas que não sobrevivem na presença de oxigênio, tá? Se tiver oxigênio lá, elas vão morrer. Só que tem uma curiosidade. As bactérias anaeróbicas, elas têm de dois tipos, pessoal. As estritas, ó, as estritas só sobrevivem, ó, na ausência de oxigênio, tá, turma? Se tiver oxigênio, ela morre. Tem que ser no local que não tem oxigênio. Um exemplo aqui, ó, é a bactéria tetânica, ó, a Clostridium tetani. A bactéria tetânica, né, que está lá nos ferros, está fazendo com que haja o processo de reenferrujamento lá, que está presente nesse ferro, ela só sobrevive no local que não tem. Ah, professor, então é por isso que quando uma pessoa corta o pé, se fere em algo enferrujado, jogava água oxigenada? É, por isso que jogava água oxigenada. Por quê? Para matar elas. Só que tem um porém, turma. Utilização de água oxigenada é só se você vir andando assim, por exemplo, e passou o braço, né? Esbarrou num arame lá que estava enferrujado. Aí você pode colocar, porque não foi profundo, foi pequeno. Aí você joga água oxigenada, aquela água oxigenada vai matar aquelas bactérias, porque ela não sobrevive na presença de oxigênio. Agora, se você furou o pé e foi um furo grande, aí lá, turma, não vai ter como. Se você jogar a água oxigenada, porque não pode chegar até lá nelas, ok? E aí você vai ter que procurar um postinho de saúde. Ah, professor, eu não tenho carteirinha, eu não lembro se eu tomei antitetânica. Aí você vai tomar a antitetânica de novo, ok? Então, ó, anaeróbicas estritas são aquelas. Se falar assim para vocês, então, ó, anaeróbicas obrigatórias, pode vir desse jeito. Anaeróbicas obrigatórias, turma, não vive na presença do oxigênio. Não tem que ter oxigênio lá. Já as facultativas, turma, é aquelas que podem sobreviver tanto na presença como na ausência. As facultativas, elas conseguem sobreviver na presença e na ausência. Olha aí um exemplo para vocês aqui, ó. Vamos supor, aqui no canal da Mendonça Júnior, esse canal que pega ali o lado do Banco do Brasil, chega lá na Orla, lá daquele restaurante Sarney, lá na Beira Rio, vem a água do Rio Amazonas lá. Ela entra, essa água está rica em oxigênio. Está cheio de oxigênio lá nessa água. Só que começou um processo de poluição, turma. Começou a cair a proliferação de bactérias. Se você tem bactérias aeróbicas, tá? Deixa eu colocar aqui, ó, BA. BA não é BIA, tá? Bactérias aeróbicas. Se você tem bactérias aeróbicas, são aquelas bactérias que consomem oxigênio. O que essas bactérias aeróbicas vão fazer? Ó? Começar a consumir aquele oxigênio presente naquele lago, naquele rio. O que vai acontecer, ó, com o oxigênio? Vai, ó, diminuir. Se diminui a quantidade de oxigênio, turma, o que acontece? As bactérias aeróbicas, ó, elas vão morrer. Depois que some, turma, as bactérias aeróbicas, vai surgir o quê? As bactérias, eu vou colocar aqui, ó, B, as bactérias AB. AB aqui, ó. As bactérias anaeróbicas. O que vai começar a surgir aqui, ó? Acabou o oxigênio, acabou as bactérias aeróbicas, surgem as bactérias anaeróbicas. Não precisam de oxigênio para sobreviver. Ah, professor, é por isso que fica fedorento? É por isso que fica aquele odor? Isso.
Você fica aquele cheiro desagradável. A água começa a ficar podre. Os peixes, os seres vivos que estão lá presentes começam a morrer. Olha uma questãozinha aqui, ó, bem grande mesmo. Deixa eu ler para vocês sobre esse bem aqui, ó. Vou ler daqui, ó. Vou ler daqui, tá? Ó. A decomposição da matéria orgânica, antes aeróbica, porque lá tinha o quê, turma? Oxigênio. Passa a ser anaeróbica, porque você começou a decompor. O que é decompor? Você começou a retirar a quantidade de oxigênio daquela água. E ela começou a se tornar o quê? Anaeróbica, porque você diminuiu o oxigênio. Você tirou o oxigênio de lá. Então, você elimina, você tem a decomposição, a degradação do oxigênio, você faz com que fique anaeróbica, o que leva à produção de gases tóxicos, né? Gases fedorentos, mau cheiro. Sobre o processo de poluição descrito, é correto afirmar que, já vi uma resposta aqui, né? Letra E. A decomposição bacteriana aeróbica torna a água pobre em oxigênio, o que impede a sobrevivência dos seres aeróbicos aquáticos, inclusive de bactérias aeróbicas. Claro, se você está você está retirando o oxigênio, as bactérias que precisam de oxigênio morrem. Aí vai surgir as bactérias que vivem na ausência. E morrem os seres que estão lá. Morre peixe, morre plantas, morre todo micro-organismo que está lá presente. Aí vai ficar podre, né? Igual aquelas águas de ponte, por exemplo, lá, né? Que tem muitas bactérias, outros micro-organismos. Então fica desagradável, fica fedorento e morre os micro-organismos que lá estão presentes, ok? Bactérias autótrofas. Então, ó, lembrando, de novo lá, bactérias aeróbicas só na presença de oxigênio. Anaeróbicas obrigatórias, que é a mesma coisa que estritas, só na ausência de oxigênio. Bactérias facultativas, já disse facultativa, tanto faz. Pode ter oxigênio ou não pode ter, que eu sobrevivo. Eu sou top. Bactérias autótrofas são aquelas bactérias que conseguem produzir seu próprio alimento, tá? Produzem glicose, né? Elas conseguem produzir seu próprio alimento. Você tem o processo de fotossíntese, que você tem as cianobactérias, que realizam o processo fotossintético, elas conseguem produzir seu próprio alimento, e as quimiossíntese, aqui, ó, as nitrossomas, tá? Que você encontra, por exemplo, em solo, né? Somente lá no ciclo do nitrogênio, ok? Então, realiza um processo de quimiossíntese, tá? Produção lá de processos quimiosintéticos. E bactérias heterotróficas são aquelas que não conseguem, né, produzir seu próprio alimento, dependem de outras estruturas. E que tipo de bactérias são essas? Ó, que são incapazes de sintetizar glicose. São as que fazem respiração aeróbica e é que realiza o processo de fermentação, que pode ser lática, né, através do leite, produção de queijo, tá? Desculpa, a produção de queijo, okay? Ou através de produção alcoólica, tá? Então, são bactérias fermentativas. Um exemplo aqui tem a salmonela, né, que pode causar doenças para nós, por exemplo, diarreia, sanguinolenta, prejuízos para os seres vivos, ok? Turminha, quando você encontrar... Quando você for no supermercado, a minha mãe comprou enlatado, comprou comida em lata, feijoada enlatada, comprou salsicha enlatada, sardinha enlatada. Se você pegar a latinha e a latinha tiver um pouquinho tufada, não compre ou jogue fora. Por quê? Provavelmente, turminha, fermentou. Teve uma vez, turma, que na época da faculdade, a gente foi fazer trabalho de zoologia, trabalho de campo. Alguns grupos foram atrás de répteis, cobra. Eu não lembro, eu estava atrás de borboletas. Eu estava no grupo lá que a gente foi pegar borboletas, outros foram atrás de morcego. E aí, turma, olha a nossa cabeça, a gente foi de manhã cedo,
e uma colega, a gente deu dinheiro, uma colega nossa fez feijoada. E a professora falou, não levem comida pesada, levem sanduíche, levem suco, comida leve, sanduíche com patê, né, essas coisas. Não, a gente, cabeça dura, a gente vai levar uma feijoada. O que aconteceu? A gente chegou lá, 8 horas da manhã, a gente deixou a feijoada dentro do ônibus. Só que o ônibus ficou estacionado, não na sombra, no sol, e o sol bateu direto na panela. Aí a gente chegou depois, a gente viu, né? Tava meio borbulhando aquela feijoada. A gente, porque ela tá quente. O que estava acontecendo, turma? Fermentou. Tinha micro-organismos lá que estavam fermentando. Adivinha o que aconteceu? Unanimidade. Só com quem não comeu a feijoada. Diarreia. Todo mundo que comeu a feijoada passou mal. Passou mal, porque as bactérias fermentaram lá. E aquilo trouxe prejuízo para a nossa flora intestinal, né? Trouxe problema. E lembre-se que a nossa flora intestinal lá tem bactérias, tá? São bactérias importantíssimas, ok? Na nossa flora intestinal. Os lactobacilos. Quem toma Yakult ingere lactobacilos. Importantíssimo. Aqui, turminha, ó, colocar já para vocês a letra B, tá? Ó, a Agência Espacial Americana NASA afirma ter encontrado água corrente Marte, o que pode possibilitar a existência de vida. Olha quando foi aqui, ó, acessado essa reportagem aqui, ó, 2015. O que teve semana passada? O lançamento não, a chegada da Perseverança, né? A Perseverança pousou e ela vai aonde? Aqui, ó. Ela vai atrás dessa água, estado sólido ou líquido, ela vai lá estudar, ok? Blá, 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 através da... especial em Marte. Em 2015, através da análise de imagem do satélite Mars, blá, 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 a NASA afirmou que pode haver, escorrendo nas encostas, em algumas montanhas do planeta Marte, água salgada líquida. Com isso, seria possível existir ou ter existido vida microbiana no planeta. No planeta Terra, há muito se discute a origem da vida, né? Sendo a teoria clássica mais aceita, a qual afirma que a Terra primitiva teria sido um ambiente rico em componentes orgânicos. Claro que a gente não está falando da teoria criacionista, a teoria naturalista, né, do processo evolutivo. Aí ele quer saber aqui, ó, de acordo com essa teoria, os primeiros seres que habitaram o nosso planeta seriam o quê? Os primeiros seres, ó, organismos heterotróficos. O que quer dizer heterotrófico? Não conseguiam produzir seu próprio alimento. Opa, desculpa, heterotróficos. Aqui na B, ó, heterotróficos, com respiração anaeróbica. É só você lembrar da Terra primitiva. Não tinha oxigênio aqui. Então, se não tinha oxigênio, as primeiras que começaram a sobreviver aí foram as anaeróbicas, ok? Aí sim, turma, com o surgimento depois de bactérias aeróbicas, começou, né, a disponibilizar uma quantidade de oxigênio, produção de oxigênio na atmosfera, e assim o surgimento de vida, tá? Mas os primeiros micro-organismos que aqui surgiu eram seres heterotróficos com respiração anaeróbica. Não tinham capacidade de produzir seu alimento e sobreviviam sem a presença de oxigênio. Depois, professor, quem surgiu? Os autótrofos. Esses autótrofos começaram a produzir o quê? Oxigênio. A partir dos autótrofos, começou a surgir os anaeróbicos, porque se você tem autótrofos, você libera oxigênio, está produzindo oxigênio. Se já está começando a ter oxigênio na atmosfera primitiva, começa a surgir os seres com respiração aeróbica, tá? Mas os primeiros heterotróficos com respiração anaeróbica. Não respiravam, tá? Eles não respiravam, porque não tinha oxigênio. Outra questão aqui, ó. Algumas bactérias são incapazes de sobreviver na presença de oxigênio. Diferentemente da maioria dos organismos que necessitam de gás para a produção de energia, né? A que você vai estudar mais para frente, que é o ATP, tá, pessoal? Você pega a glicose, os nutrientes, você pega o oxigênio, ó. Aqui você tem a mitocôndria. A respiração celular acontece na mitocôndria. Você precisa de glicose, você precisa de quê? Ó? De oxigênio.
Esses dois penetram na mitocôndria. O que a mitocôndria faz? Faz o processo de respiração celular. O que a mitocôndria libera? ATP, que é energia, tá? Então, ó, a maioria dos micro-organismos que necessitam de gás, oxigênio para a produção de ATP. Então, ó, são incapazes de sobreviver na presença de oxigênio. Organismos que não conseguem viver na presença de oxigênio são chamados de anaeróbicos, ó, obrigatórios. Está vendo aqui como veio obrigatórios? Olha como é que estava aqui escrito, ó. Pode vir obrigatórios ou pode vir aqui, ó, estritos. Tá? É a mesma coisa, estritos ou obrigatórios, tá? Tem que ser anaeróbicos. Falou anaeróbicos, são aqueles que não sobrevivem na presença de oxigênio. E aqui, pessoal, reprodução de bactérias, tá? As bactérias, elas realizam o processo, na sua maioria, tá, turma, assexuado. Tá? Processo de reprodução assexuado. E qual é o principal processo aqui, ó? A bipartição, que é a bipartição binária, quando ela se divide em dois, né? Divide em dois. Ou a cisparidade, mesma coisa também, se quebrando, né? Dividindo em dois. Assexuada, que há a troca de material genético, você precisa de duas bactérias. Você tem a conjugação, que elas precisam se conjugar. Você tem a transformação, tá? Quando ela pega material genético de outro, ou a transdução, tá? Geralmente de outros micro-organismos, ok? Então, a reprodução bacteriana pode ser classificada em dois grupos, quanto à ocorrência ou não da variabilidade genética. Aonde é que vai ter variabilidade genética? Na reprodução sexuada. Na reprodução sexuada, há variabilidade genética. Na assexuada, não tem. Na reprodução assexuada, não ocorre troca de material genético. Por isso, não há variabilidade. Já na reprodução sexuada... Professor, Oi? o que é essa variabilidade genética mesmo? Variabilidade é quando há mistura de material genético de diferentes organismos. É igual nós. Papai e mamãe mandaram material genético. Papai mandou 50%, mamãe mandou 50%. Formou nós uma variabilidade com características diferentes. Entendeu? Ah, tá, entendi. Tá? Então, a É variabilidade... essa troca de material genético, então, né? Oi? Essa troca de material genético, então, né? A troca do material genético entre organismos diferentes. Eles vão misturar para fazer com que haja uma nova variabilidade, algo novo, né? E na assexuada não tem. A assexuada, como é um clone, ela está gerando um organismo idêntico. Já na sexuada, não. Você precisa juntar duas, né? Para que haja essa mistura, essa variabilidade, ok? Ó, e a reprodução bacteriana aqui, ó, turminha, por bipartição ou cisparidade, tá? Pode vir esses dois termos. É a mesma coisa, tá? Ela está se dividindo ao meio, tá? E é uma reprodução sexuada. Não há... Eita, ficou meio estranho. O não ficou embaixo. Não há variabilidade genética. Permite a rápida colonização de bactérias em um meio favorável num pequeno intervalo de tempo. Então, pensa, você tem uma bactéria que se divide em duas. Duas se dividem em quatro. Duas se dividem, né? Em quatro. Quatro se dividem em oito. E assim vai, ó. Rapidinho você já forma uma colônia. Só que, turma, o que acontece? Caso haja uma mudança no ambiente, esse ambiente mude, essa bactéria pode vir não a sobreviver, porque ela não tem variabilidade genética, ela não tem características novas, ela não tem características vantajosas que possa fazer ela sobreviver, ok? Então, isso é uma desvantagem. Qual é a vantagem, professor? Rápida colonização, ó. Se multiplica muito rápido mesmo, ok? Então, isso é um tipo de reprodução assexuada, bipartição. Ó, só lembrar, você viu a bactéria aqui, ó? Tem a bactéria. Você viu ela se repartindo em duas, né? Deu origem a uma aqui e deu origem a outra, ó. Lembre-se, bipartição, tá? Se partindo ao meio. A reprodução sexuada, turminha, a transdução. Como é que ocorre a
transdução, turminha, você precisa de um bacteriófago. O que é um bacteriófago? É um vírus. Okay? É um vírus que hospeda bactéria. Professor, eu pensei que vírus só afetava ser humano e animais. Não. Vírus infecta bactéria, ok? E esse bacteriófago, o que ele faz? Olha o que ele vai fazer aqui, ó. Você tem uma bactéria, ela tem o material genético dela. Um momentinho. E o que esse vírus vai fazer aqui, ó? Ele vai inserir, ó, o DNA dele aqui, ó, no DNA bacteriano. E durante o ciclo lítico, nós vamos estudar mais para frente, tá? Ciclo lítico e ciclo lisogênico. O fragmento de DNA bacteriano são empacotados em capsídeos do fago, né? E numa infecção subsequente, o DNA bacteriano é inserido em um novo cromossomo hospedeiro por recombinação. Então, o que ele está dizendo? O vírus entra lá, ele coloca o material genético dele para se misturar com o material genético da bactéria. Aí, o que vai acontecer? Se junta, essa bactéria começa a produzir novos DNA viral bacteriano junto com o seu, e ele vai formando novos vírus. Então, vai lá, o vírus entra na bactéria, coloca o seu material genético, para o material genético se misturar ao material da bactéria. Lembre, turminha, só falando do vírus lá, o vírus sozinho, ele não sobrevive. Ele precisa utilizar o maquinário de outra célula hospedeira para que produza novos vírus. Então, ó, por que ele faz isso? Por que o vírus faz isso? Que é para a bactéria produzir novos vírus, ó. Tá? Então, a transdução é quando há a transferência de gene por um bacteriófago, por um vírus, ok? E ele vai multiplicando, ele muda o seu DNA, tá? Ele vai mudar seu DNA porque ele vai produzir novos vírus. Ele não quis mudar, foi um vírus lá enxerido que colocou o DNA dele para produzir novos vírus e com isso o DNA está produzindo, o vírus, a bactéria está produzindo novos DNA viral. Tá? Ela vai ficar produzindo por todo o tempo. Transformação, turminha, como é que acontece? Uma bactéria pode absorver ó, DNA livre, ó, que está no ambiente. Então, o que aconteceu? Essa bactéria aqui, ó, ela aconteceu a lise. O que é a lise? Lise. 10 minutinhos a gente vai terminar, para quem perguntou aí no chat. 10 minutinhos. Ó, a lise. O que é a lise? É quando há o rompimento. A bactéria morreu. Ela estourou. E o que aconteceu com o material genético dela? Fica lá, derramado. Aí vem uma bactéria, opa! Eu vou pegar aquele material genético que está ali no chão e misturar ao meu. Vou misturar, vou ver o que serve para mim e vou mudar. Eu vou fazer uma transformação. Eu vou mudar meu material genético. Já que aquela bactéria ali morreu, eu vou pegar o DNA dela e misturar no meu. Professor, isso pode ser um renascimento? Pode ser, né? Ela está ressuscitando, mais ou menos, tá? Aquela bactéria que morreu, tá? Proveniente de outra bactéria morta e inseri-lo no seu material genético. Ela muda o dela. Uma bactéria lisada libera fragmentos de DNA. Célula bacteriana, né? O cromossomo bacteriano. Que entram em uma célula viva. E a recombinação, o que é recombinação? Você está combinando com o seu material genético. Ocorre entre o fragmento do DNA e o cromossomo daquela célula hospedeira que morreu. Então, ela fez, ó, ela mudou. Então, essa bactéria está fazendo com que o DNA dela seja mutado. Pode ser através de um vírus enxerido que entrou lá e fez com que mudasse, ou ela pode pegar, ver uma bactéria morta, pegar o material genético dela e incorporar ao seu. Ou ela pode fazer aqui, pessoal, a pilha, né? A conjugação, ela vai conjugar, ó. A conjugação ocorre quando 2 ou 3 bactérias se unem, né, por uma fonte formada através do pile sexual, ok? Sendo os plasmídios passados de uma bactéria para outra. Olha aqui, ó, uma foto de um microscópio eletrônico de 2 bactérias fazendo a pilha, fazendo a troca do material genético. Então, você tem, ó, a bactéria com plasmídio. Ó, essa bactéria tem plasmídio. Ela chega assim, ô, minha amiga, me passa plasmídio, eu quero ter plasmídio para me
produzir meu material, para me ser independente, para me produzir, ficar resistente a antibiótico, eu não quero morrer. Passa seu material genético para mim, beleza. Bora fazer uma conjugação. Elas vão lá, se encostam através da pilha, ó, aquela que tem o cromossomo, né? O plasmídio, passa para aquela que não tem, ó. Então, quando as bactérias se conjugam, os plasmídios podem passar pela ponte citoplasmática de uma bactéria para outra. E a bactéria receptora, ó, recebe o plasmídio. Então, a conjugação é quando elas trocam. É mais ou menos aqui, ó. Tem essas duas bactérias, uma encosta na outra, passa o material genético de uma para a outra. Pode acontecer, turma, de ambas passarem o material genético para a outra, de fazerem a pile cruzada. O que é a pile cruzada? Quando uma transfere para a outra e a outra transfere para a outra, ok? Então, pode acontecer, ó. Você tem a A e você tem a B. A B pode passar para A e a A pode passar para a B, não tem problema. Pode acontecer só de uma passar ou pode acontecer das duas passarem, ok? Ó, essa questãozinha aqui, ó. Olha, como é que você conseguiria acertar esta questão? Você já sabe que aqui, ó, é um bacteriofago. E o que a gente viu lá no bacteriofago? Qual é o tipo aqui, ó? Transdução. Você viu um bacteriofago, viu um vírus, tá? Quando você viu esse vírus aqui, esse bacteriofago, você já sabe que é transdução, tá? Ó, então aqui você já sabe que é a transdução. Aí você já elimina qual? Ó? Letra A, letra D e letra B. Aí vai ficar entre a letra C e a letra E. Aí ele fala aqui, ó, bactéria doadora rompida. Deixa eu ver aqui se está certo. Bactéria doadora rompida libera vírus que podem conter com um pedaço de cromossomos bacterianas e este será inserido no receptor do vírus. Você tem uma bactéria doadora, você tem um vírus, né? Então está falando, é a transdução, você está transferido. Aí ele coloca aqui, ó, bactéria doadora rompida libera o DNA que é captado, por uma bactéria receptora. Bactéria doadora e bactéria receptora. Você tem aquela que doou e tem aquela que morreu, ok? Então ela está lá pegando. Quando você faz isso, você faz a transformação. Você está transformando porque você está pegando aquele DNA daquela bactéria que morreu e inserindo no seu. E agora, quando ele fala bactéria doadora, ó, um macho, unida por meio de um pile, né? Ele colocou pele, né? Sexual, a pile. Falou pile, você já sabe que é a conjugação. Qual é a minha dica para vocês? Lembrar da pile, conjugação. Lembra a conjugação. Como conjugar? Um casal conjugando, né? Então, agarradinho lá. Então, tipo um amplex nos sapos. Né? Vocês vão ver o que é um amplex. Né? O sapo, um macho abraça a fêmea, eles começam a reproduzir. Então, tem que ter a pilha, tem que ter aquela troca do material. E quando você vê um vírus, ó, falou vírus, mas viu um vírus em cima de uma bactéria, já sabe que é a transdução. Então, a resposta letra A. Transdução, aqui na primeira. Transformação, porque ela pegou, ela achou aquele material genético no chão. E a conjugação, porque tem a pilha, está fazendo essa troca. Ó. Mesma coisa aqui, ó. Agora, só ler a resposta aqui, ó. Ele está mostrando duas bactérias conectadas. Aí, o que ele fala aqui na letra D? Ó? É um caso de conjugação bacteriana, por causa do tempo, tá? Por isso que eu estou pulando aqui de ler o comando. Vou passar esse slide para vocês lá no grupo, depois vocês leiam com calma e façam um resumo, um mapa mental para vocês. Onde ocorre a transferência direta, ó, de DNA de uma bactéria para outra, por meio de uma ponte citoplasmática, e essa ponte citoplasmática é devida àquela pile sexual, que se estabelece temporariamente entre as bactérias. Então, vamos lá, ó. Ligam a ponte, a pile, cruzam e depois elas vão embora, tá? Doenças bacterianas, tá, turma? Vou falar brevemente aqui para vocês, só termo de curiosidade, tá? Eu tenho a difteria, tá? O agente etiológico é a Corynebacterium difteria, tá? Forma de transmissão da difteria, ó, pelo ar
ou pela saliva, tá? Você pode ser contaminado pelo ar, alguém tossiu perto de você, ou através da saliva. Sintomas: inflamação das amígdalas, ó. As amígdalas ficam inflamadas. A faringe, ó, aqui, ó, e a mucosa nasal ficam, ó, inflamada, né? Vai lá no médico, ele coloca o palito para ver a garganta de vocês, para analisar as amígdalas. Tratamento antibiótico, lembre-se disso, tá, turminha? De antibiótico. Eu lembro, turma, logo um ano atrás, né, do Covid, né? Claro que a gente tá com Covid ainda aí, mas tinha aquele sabonete que ele fala lá para combater bactérias, né, antibiótico. Aí muitas pessoas compraram, né, mas aquele sabonete lá não vai fazer nada no vírus, né? Ele vai ajudar você a combater bactérias, mas o vírus não. E a vacina, a tríplice, vocês tomaram aí quando era mais pequenininho, bebezinho, né? Então agora aí adulto, né, quando está tendo a vacinação. Olha aí, ó, olha como está aqui, ó, olha. Cheio de pedra, cheio de pus, ó. A dissenteria bacilar, tá? É do gênero Shigella e é através de água e alimentos contaminados e através de fezes com doentes, tá? Então é por isso que você tem que tomar água filtrada, tá? Você não pode tomar aquela água diretamente lá da Caesa, abrir a torneira e bebe. Pode ser perigoso isso para você, ok? Ah, professor, por isso que lá no Largados... Opa, uma travadinha aqui. Tá travando aí, turma? Estão me Às ouvindo? vezes, é da minha internet que fica caindo. É, internet, é complicado. Ó, a gente vai fazer uma revisão, aí eu vou falar só das partes principais para vocês. Como eu tenho que dar todo o conteúdo, mas a gente vai fazer uma revisão e eu vou no ponto X do conteúdo. Turma, por isso que no Largados e Pelados, eles levam panela. Eles têm que levar um instrumento. Eles levam uma panela. Para quê, professor? Para ferver, né, aquela água lá, para matar bactérias. Porque, ó, pode ter água contaminada com essa bactéria. O que causa? Infecção intestinal, dores abdominais, diarreia sanguinolenta. Eu lembro um cara que ele bebeu água, lá no Largados e Pelados, ele bebeu água do rio lá direto. E no outro dia ele estava com muita dor de barriga, dores abdominais, ele teve que sair com 7 dias do programa. Ele não conseguiu. Não tinha dado diarreia ainda nele, mas ele não conseguiu sobreviver. Utilização de antibióticos. Oi? Também teve um outro que a mulher, ela era especialista nisso, ela falou que não era para ele beber. Foi, esse mesmo. Ele bebeu. Aí ele ficou, tipo, ele defecou, tipo, muito. Aí quando ela tava voltando pra cabana, ela pisou na fezes dele. Aí ela ficou, tipo, cara, eu não acredito que ele bebeu. Aí foi que ele teve que ficar internado, depois apareceu um pós dele, um vídeo dele falando que ele já estava melhor, só que ele ficou com algumas sequelas e tal. E eles dois brigaram no programa, né? Ela tinha falado, não bebe essa água. Ele foi lá, teimoso, né? E bebeu. Sim, teimoso, teimosia tá aí com caganeira. E sanguinolenta, com sangue. Já pensou? Misericórdia. Ó, profilaxia, educação sanitária, saneamento básico. A Amapá não tem nem 10% de saneamento básico, tá? Então, bebam água mineral, não bebam água da Caesa diretamente. Você sabe, tá rolando nas redes sociais uma foto, né? Do esgoto caindo lá na frente da cidade. Então, é complicado, viu? Ó, aqui, ó, pessoa com muita dor de barriga. It's okay. I got diarrhea, né? Eu tô bem, só tô com diarreia, tá? Febre tifoide, através da salmonela. Tinha um tempo desse, por mais que foi 2018 ou 2017, que tinha bastante casos de febre tifoide aqui em Macapá, com muitos casos mesmo. Água contaminada, como eu falei, ó, e era principalmente próximo de locais de ponte, né? Próximo de locais de baixada, porque tem tubulação da Caesa, mas aquela tubulação pode quebrar, aí pode entrar aquela água lá da área de ressaca contaminada, e a pessoa, às vezes, só coloca um pano, né? Você sabe que tem determinadas casas precárias que colocam só um pano, não tem condições de comprar água mineral, coloca um pano, ou então ela ferve, né? Mesmo assim, às vezes não é corretamente, e pode acontecer de dar febre tifoide. Ó. Não lavar o alimento corretamente, ou através das fezes, né, de pessoas doentes. Sintomas:
febre, dor de cabeça, fadiga, né? Bradicardia, tipo, o coração fica acelerando do nada, você pensa que a ansiedade não é, hemorragias nasais, diarreia e vômito. E como você percebe aqui, ó, utilização de antibiótico, educação sanitária, né, ensinamento básico. Olha aqui, ó. Professor, por que ele está usando esse... Como é que chama isso aqui? Vocês PC Game aí, eu esqueci o nome desse aparelhinho aqui, que esfria o computador lá. Para resfriar, só. Oi? O cooler. É, Eu o não lembro cooler. direito. É porque É o só menino pra tá com muita resfriar. febre, ó, tá? Tá colocando um cooler na cabeça dele para resfriar. Ó, isso aqui era na África, né? Eu esqueci o nome desse aparelhinho aqui, que ele filtra a água aqui, então ele consegue tomar 99% da água limpa, tá? ONGs internacionais, né, que desenvolveram esse aparelho aqui e fazem com que eles consigam, tá, beber essa água. E olha a mosca doméstica, os principais, né, veiculadores da febre tifoide. Tétano, que é o Clostridium tetânico, que é um anaeróbio restrito, ó. Então, ele só sobrevive se não tiver oxigênio. Por isso que eu falei lá, utilização de água oxigenada, por exemplo. Ó. Forma de transmissão, contaminação acidental ou, né, de ferimentos profundos, contaminados com o esporo da bactéria. Então, tem os esporos que essa bactéria elimina junto com aquele ferro contaminado, enferrujado, tá? Sintomas, enrijecimento muscular, a pessoa fica assim, ó, fica se contraindo, tá? Bloqueio das vias de relaxamento muscular, espasmo, ok? Tratamento, você tem a vacina antitetânica e utilização de soro para você fazer o combate. Olha aqui, ó, uma pessoa Não, que... é isso que eu ia dizer, Faça, não é nada agradável ver alguém morrendo de tétano, Nada. porque a maioria vira esse arco aí, de tanto que os músculos se contraem. Se Aí contrai. às vezes quebra os ossos por causa disso. Sim. E essas manchas aqui, ó, essas manchas aparecem, pode ficar degradando no nariz, aparece em todo o corpo. Tuberculose, lá no IAPEI, estava um caos lá, por tuberculose. Como lá os detentos, os presidiários, ficam no local fechado, então tinha que afastar alguns. Ah, professor, mas eles estão lá, cometeram crime, mas você tem que pensar que vai a família dele visitar ele. Tem pessoas, tem educador, né, penitenciário, tem agente, hoje não é mais agente, né, policial, penal, tem pessoas que trabalham na cozinha. Se um presidiário, um detento daquele, contamina uma pessoa que foi visitá-lo, contamina um agente, esse agente leva para a cidade e vai propagando, pessoal. É assim. É igual como acontece. Porque os presidiários vão ter que tomar a vacina do Covid. Porque se tiver um surto de Covid lá, vai passar para os funcionários, dos funcionários pode passar para as famílias na sua casa. Então, as pessoas, elas pensam meio que errado, tá? A gente não vai entrar, tá? Com a professora Patrícia de Filosofia, Sociologia, vocês falam sobre isso. Não estou defendendo eles, estou falando que as pessoas pensam errado. Porque, se não vai vacinar, não vai dar vacina, não vai tratar isso com antibiótico, você pode contaminar pessoas, funcionários que lá estão trabalhando, fazendo seu trabalho, e eles podem levar para suas casas, contaminar seus familiares e outros, ok? Contaminação pelo ar, pela saliva. Eu lembro uma vez que eu estava no postinho e o cara tinha tuberculose. Só que ele levou um cona, né, para torcer, estava de máscara e tudo mais. Mas eu morri de medo lá. Tá? Tosse constante, com sangramento. Tinha um jogo, rapidinho, vou falar para você, rapidinho, a gente já vai encerrar, desculpa por a aula de ser um pouquinho longa. Red Redemption, tá? Jogando uma vez Red Redemption. Aí eu tinha uma missão lá, né, que é o cara principal lá, eu fui fazer uma missão que tinha que cobrar um fazendeiro. Aí esse fazendeiro cuspiu sangue nele. Aí eu falei, meu Deus do céu, isso é tuberculose. O cara principal que eu tô jogando, ele tá com tuberculose. Aí eu fui saber spoiler, né? Eu pesquisei e vi, eu falei, meu Deus, ele vai morrer, tá com tuberculose. Esse jogo é no século XIX, né, 1800, ele vai morrer. Aí, meu Deus do céu, esse cara vai morrer. Aí, dito e feito, lá no jogo, ele morre, né,
Lucas, desculpa. Professor Gamer, professor spoiler. Desculpa, Red Dead. Lucas. Ele vai morrer. Mano, O Arthur vai morrer. Lucas, mas Red Dead Redemption não é novo. Não é Tem mais de uma versão. Novo não. Cara, Pois faz é. uns 4 Então tu tá anos já esse reclamando de jogo, barriga mais que cheia isso. de spoiler. É igual reclamar de spoiler de Senhor dos Anéis, cara. Não tem. Ei, gente, tem gente que reclama de spoiler spoiler de Star Wars. Ó, Acho que a gente- tá. Bora voltar para próximo. Eu vou dar spoiler de WandaVisão para vocês aqui. Bora voltar. Não. Ó, qual é a Escolha para tá, turma? Então, tosse constante, sangramento, febre, suores noturno, falta de apetite. A pessoa emagrece muito, ela fica pálida. Qual é o tratamento? Medicamento específico que elimine a bactéria. E, turma, o tratamento é durante 1 ano. A pessoa não pode parar. Se ela parar 1 mês, ela volta da estaca 0. E, professor, por que eu tenho a marca no meu braço? Cadê? Aqui, né? A BCG. A BCG porque a criancinha toma, ó. Na BCG, evita com que o bebezinho, né? Ele contraia, quando é pequenininho, a tuberculose. Na BCG, ele já toma. Já tem lá, ok? E a falta de programa de vacinação associa às más condições de habitação, associada às más condições de habitação e à subnutrição, causa alto índice de mortalidade nos países, né, em desenvolvimento, países de terceiro mundo, ok? Olha aqui, ó, como a pessoa fica magra. Olha o pulmão dela totalmente desgastado, ok? Cólera, pessoal, a cólera lá em Mazagão, muito tempo atrás, muito tempo atrás mesmo, tá? Praticamente disseminou a população de Mazagão velho, tá? Quando veio a população de Açores, né? Do continente africano, veio de Portugal também, quase extermina por causa da cólera, tá? Diarreia, vômito intenso, desidratação, diarreia sanguinolenta, ok? Medicamento específico que elimine a bactéria. Profilaxia, medidas de combate, educação sanitária, saneamento básico. A vacina é pouco eficaz, tá? Você tem que ter saneamento básico, ok? E não viajar para locais onde exista a doença. Olha aqui, ó. Que a gente encontra aqui na nossa cidade, né? Tem que ter todo o cuidado. Coqueluche, né? Através do ar e da saliva. Tosse persistente, né? Aquela tosse de cachorro. Aquela tosse de cachorro velho, tá? Por causa dos brônquios. E ele também, você tem falta de ar, porque não vai fazer com que haja troca gasosa. Através da vacinação, você combate, né, a tríplice e uso de antibiótico. Aqui, ó. Aquela tosse, né, de cachorro velho. Botulismo. Então, quando eu crescer, eu quero saber tossir igual o senhor. O botulismo, intoxicação alimentar pela toxina botulínica, geralmente alimentos enlatados, como eu falei para vocês, ó, embalagem estufada, apresenta a toxina, paralisia muscular, dificuldade para respirar. Tratamento, uso de antitoxinas, a vacina é pouco eficiente. Não consumir produtos enlatados com aspectos anormais, né, que estejam com a latinha tufada. E a toxina botulínica é utilizada em pequenas doses, como botox, né? Tratamento estético temporário. Deixar a pele mais rígida. Olha aí, ó, o antes e o depois. Olha aqui um bovino que contraiu o botulismo e acabou morrendo. Okay? Pneumonia, Streptococcus pneumoniae, pelo ar. Pneumonia é pelo ar. E principalmente agora em época, ó, chuvosa, você tem que ter todo o cuidado, principalmente com criancinha, tá? Infecção pulmonar aguda, calafrio, febre, dor nas costas, tosse e aspecto sanguinolento, ok? Eu também. E de antibiótico. A Oi? gente pega pneumonia tomando banho com a costa, tomando banho de chuva com a costa de costa, assim? Como assim? O que Tipo tomando assim, banho de a minha chuva mãe é falava por que causa se tu do pegasse água banho de chuva com a de costa, Não. tipo assim, se a chuva pega na costa ou na Não, cabeça, isso- você pega pneumonia. Assim, né? Não, isso não tem, é conhecimento empírico. Não tem um conhecimento certo sobre isso. Porque ela fala na costa, é porque vai pegar água bastante e essa umidade vai fazer com que esfrie o pulmão de vocês. A dor no pulmão você sente mais atrás, tá? Quando você cai de costa, a primeira coisa que você sente é falta de ar.
Então, esse conhecimento empírico, ele fala, se você pegar chuva na costa, você vai ter pneumonia, né? Não, você só tem que ter todo o cuidado, não pegar, principalmente se a sua imunidade for baixa, você ter todo o cuidado para não pegar água de chuva, não pegar um resfriado. Uso de antibiótico, ok? Ó, pulmão totalmente degradado. Hanseníase, a lepra, contato direto com pessoas doentes, tá? Pelo ar, tá? Ou então contato íntimo, né? Contato com relações sexuais prolongado. Aparecimento de manchas na pele, né? Ulcerações, deformidades, lesões, né? Então, o tratamento, utilizar antibióticos, a cura, né? Se for diagnosticado e se for inicial. Se for já um tempo maior, não vai ter cura, né? Só o tratamento. Educação sanitária, tratamento imediato dos doentes, vacinar todos os familiares e pessoas que convivem intimamente com o doente. Olha como a pessoa fica aqui, ó. Como é que vai ter cura, pessoal? Como é que vai ter tratamento, vai ter cura se a pessoa já está nesse estágio final? Não tem como. Tem sim, leva pro caixão. Okay? Meningite, pessoal, principalmente aqui dor de cabeça. A meningite ela pode ser tanto bacteriana como viral. A pior é a viral, ok? Diarreia grave, vômitos, convulsões, que é muita dor de cabeça, tá? Tontura, hipertensão arterial, uso de antibiótico intravenoso. Horrível, tá? Esse intravenoso. Aplicar aqui. Não queria contar, não, mas Coloque no YouTube lá, ó. De meningite na clínica. Aquela bezelhinha. Coloque no YouTube lá, antibiótico intravenoso. Você vai ver um médico colocando. É horrível. Porque, ó, na meningite, sífilis, tá? Através de relações sexuais, transfusão de sangue. Hoje em dia, a transfusão de sangue é um pouco, tá, turma? Transfusão de sangue há totalmente um controle. Lá no Hemoap, por exemplo, você não vai conseguir contrair se você for lá, só fazer, tá? Quais são os sintomas? Aparecimento de pequenas feridas, ulcerações nos órgãos genitais, no pênis ou na vagina, né? Que podem aparecer. Tratamento, antibiótico, penicilina, profilaxia, uso de preservativo, utilização de camisinhas e realização de teste diagnóstico na mulher quando ela tiver a intenção de engravidar, tá? Tem que verificar. Tá? A sífilis aqui, como aparece, ó, tá? Mostrar essas imagens pesadas para vocês terem trauma, né? E lá com 30 anos, só com 30 anos ter relações, ok? Nossa. Com 30 anos, mas, tá? Teve um cara que pegou também famoso, não lembro o nome dele, era mafioso. Tá? E a gonorreia, pessoal, através de relações sexuais também, ardência ao urinar, sai um corrimento amarelado com um fedor, tá? Ele tem um odor, uso de antibiótico, utilização de camisinha, educação sexual e realização de teste, ó. Tanto no homem como na mulher tem esse corrimento esporulado e fedorento, fédido, ok? Ufa! Falei muito, meu Deus do céu. A minha